Olha, eu sei que estudar os mestres clássicos, seja do Barroco, do Expressionismo, até mesmo do Iluminismo, tem sim sua importância. Tanto para o entendimento das obras que vieram antes, quanto o entendimento do processo dessas obras, principalmente como um estudo de referência. Mas agora com a tecnologia e com diferentes formas de criar novas belas obras de arte, será que o estudo de cinema é tão importante quanto estudar pinturas clássicas? E o que o cinema pode ensinar pra gente sobre criar um trabalho magnífico? Olha, eu gosto muito de pensar em uma frase que eu ouvi de um diretor de cinema ao falar sobre esse gênero em um documentário. Cada enquadramento é uma pintura cuidadosamente planejada. E acredito que nada mais justo do que a gente se referenciar também para essas grandes obras, além só das pinturas e esculturas de grandes nomes da arte. Mas agora essas formas de criar mais modernas e tecnológicas se mostram uma boa fonte de referência para a gente trabalhar os nossos estilos artísticos. E como eu tinha comentado no vídeo sobre a morte da animação, eu quero falar hoje como seu trabalho pode ser inovador em seu lado artístico com a cinematografia. E por isso a gente vai falar hoje de um dos grandes clássicos e gigantes do cinema animado, os estúdios Ghibli. Seja pelo nome bem reconhecido de um dos seus grandes diretores, quanto pela forma de criação e edição dos filmes, o estilo artístico do estúdio Ghibli é bem reconhecível, independente da obra. Tanto que o próprio Miyazaki já demonstrava como seria a linguagem de suas produções antes mesmo de fundar o estúdio. Porque a preocupação não está só ligada em um perfeccionismo sem sentido, mas sim mostrando que esse detalhamento é a chave que vai dar vida para toda a obra em que trabalham com todo carinho para que se torne real. Pois como o próprio diretor Hayao Miyazaki fala, um anime pode representar mundos fictícios, mas, mesmo assim, acredito que deve ter um certo realismo em seu núcleo, mesmo que o mundo retratado seja uma mentira. O truque é fazer com que se pareça mais real possível. Dito de outra forma, que o animador deve fabricar uma mentira que parece tão real que os espectadores pensarão que o mundo retratado pode realmente existir. Então o realismo imaginativo, além de seu foco principal em que as suas obras são trabalhadas, é também a forma que nós nos associamos e percebemos o funcionamento do mundo. Pois por mais imaginativo que sejam as máquinas voadoras ou as criaturas presentes, elas ainda têm um senso de funcionamento próprio. E isso referencia muito o mundo próximo do autor, seja nas nadadeiras dos animais marinhos que agora fazem flutuar grandes naves, ou até mesmo nas referências culturais, os Kodama, que surgem na crença do autor sobre o mundo em que vive e toma vida pelos traços animados do estúdio. Então esse funcionamento próprio é uma referência da própria visão de mundo de quem cria, e produzir essas obras é justamente optar para mostrar o lado extremamente subjetivo presente na animação e ainda mais na preocupação de criar um mundo realista, com seus próprios problemas e soluções, seus medos e alegrias, e principalmente com seu movimento e descanso. Porque são formas de linguagem a qual o autor busca criar um sentimento de empatia, porque por mais que esse estilo de mídia seja baseado em algo fantasioso, ainda tem alguns lados reais que você consegue se ligar nos momentos mais humanos presentes na narrativa e que tomam o mesmo destaque nas obras quanto os personagens principais. Porque não é só a Chihiro, o Porco Rosso, ou até mesmo a Kiki, que vai contar a história. Esses personagens eles vão viver a história, já que o mundo à volta deles vai moldar a narrativa para que possam lidar com todo esse universo de possibilidades que se cria a cada nova linha de roteiro. Sendo assim, desde os frames à edição, o estúdio toma escolhas cuidadosas para dar vida a esse lado fantástico de suas narrativas. Tanto na atuação dos personagens quanto na criação de uma realidade fantasiosa, o estúdio Ghibli não deixa para trás o significado da própria origem do conceito de animação. Animação significa trazer a vida. Então faz muito sentido buscar a maestria em cada cena e objetivo em cada um dos personagens, pois não é só uma animação de qualidade que vai compor uma boa história, mas sim as intenções dos personagens, como eles reagem, se ficam felizes ou tristes, se o mundo ao redor reage à presença deles e principalmente como as suas ações e consequências não refletem o que por assim dizer é certo, mas sim o que estão sentindo de acordo com as suas próprias personalidades. Então o diretor e criador dessas grandes obras não é só um diretor, mas sim um ator, que se transforma em um aventureiro, um aviador,
um inventor e tudo mais que a história quiser contar. Por isso esse estúdio torna a visão humana algo tão palpável e delicado, porque nós somos transportados junto com a narrativa e com esse senhor cuidadoso que é Hayao Miyazaki, ao nos tornarmos também parte importante dessas obras que tanto marcaram cada um de nós. Porque assim como o Chihiro, eu também arrumo os meus sapatos para que fiquem confortáveis depois de calçados. Como o Kiki, eu também amo deitar sobre as nuvens. E como o Porco Rosso, eu também acabo dormindo durante uma leitura. O mundo é realista não só porque o movimento é bem trabalhado e detalhado. Detalhe demais também pode gerar um resultado que não é real. Mas o mundo nessas obras se torna real pela escolha do que vemos à nossa volta. Porque sabe quando a música termina? Quando ela vai diminuindo até parar, ou quando o filme faz a mesma coisa, aquele fading? É justamente essa sensação que o Estúdio Ghibli busca passar nas suas histórias com os personagens secundários, e principalmente com o mundo à sua volta. Porque é engraçado pensar o que acontece com aquele personagem fora do que a gente vê dentro dos frames animados. Por exemplo, o que aconteceu com a mudança dos pais da Chihiro depois de tanto tempo fora? O que aconteceu com o Porco Rosso depois que ele viu que tinha virado um porco? O que acontece com o Totoro quando ele some? Será que ele dorme muito? Justamente na falta dessas respostas que os mundos tomam cada vez mais vida. Não pela história contada nas telas, mas sim pelas que a gente não vê, mas que ainda existem no imaginário quando o filme acaba. O ordinário é onde a magia das histórias reside, pois a mesma atuação dos personagens com intenção e o lado subjetivo das reações, de acordo com as suas personalidades, é estendido para toda uma cidade orgânica e perfeitamente pensada até mesmo em suas falhas. Por isso, como eu disse em outro vídeo que o Estúdio Ghibli estava morrendo, isso pela visão do 2D se tornar uma dessas obras clássicas como as pinturas que a gente gosta e referencia tanto. Mas o que eu quero destacar ainda mais nesse é que eles estão reinventando e até influenciando com seus princípios outras formas de produção. E esses grandes nomes vão continuar o trabalho magnífico, mesmo nas histórias que não são contadas por eles, nos mostrando como é poder alcançar lugares mágicos e aventuras magníficas. Porque essas obras são como aquele ditado: alcançamos mais alto e vemos mais longe porque estamos sobre o ombro de gigantes. Porque o sucesso dessas obras e desse grande estúdio não está só nos grandes nomes ou em grandes prêmios, mas sim em como contam histórias para dar mais vida ao ordinário mágico que reside na vida de todos nós, sejam artistas ou não. Então, com essa pequena leitura desses grandes filmes, a gente já consegue compreender que grande parte da imaginação vai ajudar a criar uma obra mais cuidadosa e realista. Até porque não precisam ser produções perfeitas, mas sim cuidadosas, com o lado humano que existe em nós que criamos e naqueles que assistem. Porque o estilo visual começa a soar orgânico dentro do contexto da obra, porque agora você conseguiu dar uma leitura diferente para os objetivos da cidade e porque as coisas estão onde estão. Uma cadeira em uma sala não é mais só uma cadeira, mas sim um lugar onde uma pessoa vai sentar para estudar, jantar com a família ou até mesmo dormir um pouco. E acredito que todo esse detalhe subjetivo que as obras carregam é um pouco do que eu levo desses filmes para o meu trabalho e para minha vida. É uma mágica que reside no ordinário, na vida comum. Porque ao nos imaginarmos como grandes heróis ou até mesmo criaturas intergalácticas, o nosso olhar se volta para o mundo mágico que existe fora na fantasia de um sonho. Porém, o Estúdio Ghibli nos mostra que podemos dar vida e devolver a magia que sempre existiu conosco dentro da imaginação pura e simples dos dias cotidianos.